Boa noite. Boa noite. Prefeito de Porto Alegre pede segurança do Exército para o julgamento de Lula. O tucano Nelson Marquesan Júnior vê perigo para a ordem pública no dia 24. Lava Jato investiga o financiamento do filme sobre a vida de Lula. Antônio Palocci e Marcelo Odebrecht já foram ouvidos pela Polícia Federal. Temer faz caminhada no Palácio do Jaburu e diz que está recuperadíssimo. O presidente passou o fim de ano no tratamento de uma infecção urinária. Sobe para 20 o número de denúncias contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ele já foi condenado 4 vezes, num total de 87 anos de cadeia. No Amazonas, a ex-governador e a mulher em prisão preventiva. Investigação apura desvio de mais de 100 milhões de reais na área da saúde pública. Após 4 anos de queda, a venda de veículos novos cresceu no ano passado. Inflação, juros em baixa e recuperação da confiança reativaram o setor. O Jornal da Gazeta está no ar. A Operação Lava Jato investiga o filme sobre a vida do ex-presidente Lula. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. A Polícia Federal quer saber se o financiamento do filme tem relação com pagamentos ilícitos das empreiteiras Odebrecht, OAS e Camargo Correia, na época que o PT estava à frente do governo federal. As empresas estão envolvidas nas denúncias de corrupção e Caixa 2 para políticos de vários partidos. Lula, o Filho do Brasil, foi lançado em 2010 e conta a história de Lula, desde a infância no sertão de Pernambuco, passando pela chegada a São Paulo, no Pau de Arara, as dificuldades que enfrentou com a família, o trabalho na indústria metalúrgica, as greves dos anos de 1970 na região do ABC, até virar um sindicalista de peso. O longa-metragem não entra na fase política. A Polícia Federal já questionou ao ex-ministro da Fazenda de Lula, Antônio Palocci, sobre a relação entre as empreiteiras e a produção do filme. Segundo o jornal, ele declarou que pode colaborar, mas naquele momento preferiu ficar em silêncio. Já Marcelo Odebrecht, delator da Lava Jato, que agora cumpre prisão domiciliar depois de 2 anos e meio em regime fechado, confirmou que a empresa dele deu apoio à produção do filme, mas de forma extraoficial, sem aparecer como uma das financiadoras. Lula, o Filho do Brasil, custou cerca de 12 milhões de reais. A defesa do ex-presidente disse que não iria comentar o assunto. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, pediu ao governo federal reforço da segurança para o julgamento do ex-presidente Lula no dia 24. O PT protestou. Um ofício foi encaminhado ao presidente Michel Temer. O prefeito pede o apoio do Exército e da Força Nacional de Segurança. Segundo Tucano, o pedido de reforço é para auxiliar na segurança da população e proteção do patrimônio público em razão de eminente perigo à ordem pública e integridade dos cidadãos de Porto Alegre. No dia 24, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado na capital gaúcha, vai julgar um recurso da defesa de Lula. Neste processo, o ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, no caso do triplex em Guarujá. O PT e movimentos sociais planejam atos em defesa do petista em Porto Alegre. O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores criticou a atitude do prefeito. No Twitter, Rui Falcão disse que o pedido é para intimidar os manifestantes pró-Lula. O secretário estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirme, disse respeitar a posição de Marquesan Júnior, mas entende não ser necessário reforço da Força Nacional nem do Exército para o julgamento. Agora o pedido será analisado pelos Ministérios da Defesa e da Justiça. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, vai visitar na segunda-feira o presídio de Aparecida de Goiânia, onde 9 presos morreram numa rebelião no primeiro dia do ano. O governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, também deve ir ao local. O Tribunal de Justiça do Estado divulgou hoje o relatório da inspeção feita por uma comissão na unidade.
A previsão é que a ministra Carmen Lúcia se reúna com o governador de Goiás, Marconi Perillo, e depois eles sigam para o complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia. Por causa da rebelião, a ministra decidiu começar por Goiás a série de visitas às unidades prisionais programada para este ano. O pedido de reunião com o governo do estado partiu de Perillo. Hoje ele afirmou que casos como o de Aparecida de Goiânia podem acontecer a qualquer hora, em qualquer estado, porque com o aumento da população carcerária, a superlotação é agravada e a construção de novas unidades demanda tempo e dinheiro. Segundo o Perillo, Goiás gastou no ano passado 600 milhões de reais com o sistema prisional. Apenas 17 milhões vieram do Departamento Penitenciário Nacional. Eu tenho defendido fortemente que a gente mude a Constituição, porque a Constituição obriga só os governos estaduais a investir em segurança do cidadão, para que a União, os estados e os municípios compartilhem dessa responsabilidade. Principalmente a União, que deve ser a grande coordenadora das políticas de segurança e principalmente da política prisional. O governador também responsabilizou as facções pela violência nos presídios. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, admitiu que o sistema prisional brasileiro está sob o controle de gangues criminosas, mas afirmou que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade nos problemas verificados no sistema carcerário dos estados. Marconi Perillo afirmou ainda que vai seguir o exemplo do Acre e entrar com uma ação na justiça para pedir o ressarcimento do dinheiro gasto com presos federais que estão no sistema carcerário do estado. O ministro Jungmann disse a verdade, a responsabilidade é dos estados, mas não deveria ser, até porque quem abriga os presos que são de responsabilidade da União somos nós, governadores. Com certeza, nós vamos preparar uma ação pedindo ressarcimento em relação ao que o estado gasta. Nós temos um convênio e nós, com toda boa vontade, assumimos esses presos. Depois de uma determinação da ministra Carmen Lúcia, uma comissão ouviu detentos e funcionários e avaliou as condições da unidade. O parecer divulgado hoje cita uma série de problemas estruturais, como no abastecimento de água, fornecimento de energia e acomodações precárias, e aponta a falta de ações preventivas e a demora no julgamento como agravantes para rebeliões. A partir desta quinta-feira, a Justiça autorizou que os detentos de regime semiaberto com emprego externo sejam dispensados da obrigação de passar as noites no presídio. A rebelião terminou com 9 mortos, 14 feridos e 200 fugas. A maior parte dos presos já foi recapturada. No Rio Grande do Norte, policiais que estão em greve entregaram uma lista de reivindicações ao governo do estado. A Justiça considerou o movimento ilegal e determinou a prisão dos líderes. O documento protocolado hoje no comando da PM tem 18 reivindicações. Entre elas estão o pagamento dos salários de novembro e dezembro e o 13º salário de 2017. Os policiais também querem que o governo reconheça o movimento como greve e que não haja procedimentos disciplinares contra eles. A greve foi considerada ilegal pela Justiça, que determinou a prisão dos que incentivam o movimento. A greve da Polícia Militar começou no dia 19 de dezembro e a da Polícia Civil no dia 20. A ausência de patrulhamento provocou uma onda de crimes no estado. Pelo menos 101 pessoas morreram. Homens das Forças Armadas reforçam o policiamento desde o final de semana. O governo potiguar prometeu pagar o salário atrasado de novembro no próximo sábado. Ainda vai ficar faltando o de dezembro e o 13º. Um incêndio durante a madrugada destruiu o galpão de fantasias da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, na zona norte da capital. Ninguém ficou ferido. Há pouco mais de um mês do carnaval, eles terão que correr para fazer cada um dos figurinos. O incêndio começou por volta das 3h30 da manhã aqui no galpão da escola que fica na Vila Mazei, na zona norte de São Paulo. Logo pela manhã, o fogo já havia sido controlado e ninguém ficou ferido. 9 viaturas dos bombeiros participaram do combate às chamas. O galpão é usado como ateliê pela Acadêmicos do Tucuruvi há 7 anos e abrigava todas as fantasias da agremiação. O diretor de carnaval disse que cerca de 80% delas foram atingidas pelo fogo. Ele garantiu que a escola vai para a avenida, mas que a equipe ainda vai estudar
como serão feitas as adaptações ao desfile. Esse trabalho é um trabalho de remoção do que sobrou, né? Então agora eu preciso de juntar os cacos de que sobrou e recomeçar o trabalho que já tinha sido finalizado, né? Você tem uma ideia de quanto foi queimado? Foi de praticamente tudo, porque o que sobrou são complementos de tudo que foi queimado. Então eu não consigo usar o que sobrou porque a outra metade foi queimada. Então eu precisava de refazer de novo. A gente já tem esse prédio já há alguns anos. O presidente ele cultiva esse prédio próximo da quadra até para gerar emprego para a própria comunidade e estava tudo em ordem. Infelizmente foi uma fatalidade que a gente não esperava. Uma equipe da Defesa Civil fez uma vistoria e decidiu interditar o prédio por medida preventiva de possíveis danos à estrutura do imóvel. A Acadêmicos do Tucuruvi faz parte do grupo especial do Carnaval paulistano e vai levar para a avenida um enredo sobre os museus. No ano passado, a escola havia ficado em 8º lugar entre as 14 que desfilaram pelo AMB. Coincidentemente, hoje, a Tucuruvi faria o primeiro ensaio geral na quadra da escola, mas por causa do incêndio, o ensaio foi cancelado. E você vai ver a seguir mais uma baixa no governo Temer. Desta vez quem sai é Ricardo Barros, da Saúde. Citado em delações da Odebrecht, ele diz que fica até abril para concorrer a um novo mandato de deputado federal pelo PP do Paraná. Até já. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, recebe ministros e deputados para discutir a reforma da Previdência. A reunião com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, durou cerca de 2 horas. Conforme o calendário anunciado por Maia em dezembro, a votação da reforma na Câmara está marcada para o dia 19 de fevereiro. Mas o presidente da Casa quer começar as discussões sobre a matéria ainda antes do Carnaval, no dia 5 de fevereiro. Mais um ministro anuncia que vai deixar o governo Temer. Agora é a vez de Ricardo Barros, da Saúde. Mas a saída dele não será imediata. Barros, que é filiado ao PP, disse que vai tentar um novo mandato de deputado federal pelo Paraná. Se comprometeu a ficar no ministério até quando o presidente Michel Temer quiser, ou no máximo até 7 de abril, que é o prazo limite para que se desliguem do governo os ministros que vão concorrer em 2018. Em um mês, 3 titulares de ministérios já desembarcaram da esplanada. Outros 13 ainda devem deixar o governo. O primeiro foi Antônio Embaçaí, do PSDB, da Secretaria de Governo. No lugar dele entrou o Carlos Marum, do PMDB. Ontem foi a vez do ministro do Comércio Exterior, Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Acusado de receber propina da Odebrecht e da JBS, ele disse que vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Outro que saiu foi Ronaldo Nogueira, do Ministério do Trabalho. Ele é do PTB e também vai concorrer a deputado federal. Após a polêmica sobre o veto de José Sarney ao deputado Pedro Fernandes por disputas políticas no Maranhão, a escolhida foi Cristiane Brasil, do PTB do Rio. Ela é filha de Roberto Jefferson, que ontem se emocionou ao comentar a nomeação. Condenado no mensalão petista e delator do esquema de corrupção no governo Lula, Roberto Jefferson disse que a ida de Cristiane Brasil para a pasta é uma forma de resgate da imagem da família. A deputada Cristiane Brasil ganhou projeção após a prisão do pai. Ela chegou a presidir o partido enquanto ele estava detido no Rio. Na Câmara, esteve ao lado do presidente Michel Temer na reforma trabalhista, na PEC do teto dos gastos públicos e nas denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o PMDBista. Na Lava Jato, ela foi citada nas delações da Odebrecht e da JBS. Executivos da Odebrecht apontaram Cristiane Brasil como possível destinatária de parte da propina paga pela construtora. Ela teria recebido repasse de R$200 mil. No caso da JBS, o executivo Ricardo Saldi disse que a empresa contribuiu para Aécio Neves comprar apoio de partidos políticos na eleição de 2014 com R$100 milhões. Cristiane seria o canal do PTB que teria levado 20 milhões para aderir à campanha do Tucano. Ela nega todas as acusações. E quem deve assumir a vaga na Câmara no lugar da nova ministra do Trabalho é Nelson Narim, irmão do ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Narim foi condenado por exploração sexual a 12 anos de prisão. Ele chegou a ficar preso por cerca de 4 meses, mas foi solto por decisão da Justiça.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Desde que a Lava Jato escancarou a evidência de que o sistema político jogou a moralidade ao mar, o brasileiro vem sendo submetido às emoções de um trem fantasma. Neste início de 2018, os passageiros recebem uma dose cavalar de adrenalina. Em menos de 48 horas, o maquinista Michel Temer produziu, numa única manobra, um encadeamento inacreditável de sustos. Descobriu-se que, além de não mandar nos ministérios, Temer não manda em si mesmo. É comandado por José Sarney, que vetou o ministro que a bancada do PTB havia indicado para a pasta do Trabalho. Após revelar ao país que Sarney está vivo e continua comandando, Temer ressuscitou o ex-presidiário Roberto Jefferson. O velho Jefferson, estrela do Mensalão, enfiou no Ministério do Trabalho a filha Cristiane Brasil, mencionada um par de vezes nas delações do Petrolão. Com os nervos já estilhaçados, o brasileiro soube que a vaga da filha de Jefferson na Câmara será ocupada por Nelson Naim, um suplente condenado a 12 anos de cadeia, num caso que envolve exploração sexual de menores numa casa onde havia vigilância armada e consumo de drogas. Libertado da prisão pelo STF, o personagem desfilará pelo Congresso como o mais novo governista. Mais assustador do que isso, apenas a constatação de que a viagem de Temer vai durar até 1º de janeiro de 2019, sem que haja nenhuma clareza sobre o susto que sairá das urnas de 2018. Boa noite. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, sobre o cenário atual do STF e os desafios da instituição para este ano. A área de serviço do Poupa Tempo está sendo ampliada em todo o estado. O objetivo é instalar na capital e no interior 64 totens de autoatendimento, que são máquinas semelhantes aos caixas automáticos dos bancos. Os 28 totens como esse foram instalados em supermercados e também shopping centers de São Paulo. Os equipamentos estão passando por um período de testes que vai levar 3 meses. Neste período, o cidadão poderá fazer o agendamento e solicitar, por exemplo, a emissão de segunda via de documentos como RG e CNH e até o atestado de antecedentes criminais, mas atenção, apenas para quem já passou pela coleta biométrica das digitais na unidade física do Poupa Tempo nos últimos 3 anos. Já os documentos chegam para a pessoa pelos correios. A ideia das máquinas é facilitar e agilizar a emissão dos papéis e também reduzir o atendimento presencial, hoje de cerca de 200 mil pessoas por dia em todas as 71 unidades do Poupa Tempo no estado. Para saber os endereços dos totens, basta acessar o site poupatempo.sp.gov.br. Depois de 4 anos seguidos em queda, as vendas dos veículos novos subiram quase 10% em 2017. Esse balanço foi divulgado pela Fenabrave. A Federação dos Concessionários acredita que essa alta seja resultado da queda da inflação e dos juros, além da retomada da confiança com o recuo da inadimplência. Mesmo com a recuperação, o mercado de modelo 0 quilômetro ainda está abaixo do que foi registrado em 2007. Quando foram emplacados 2.400.000 veículos. O presidente Michel Temer deve vir a São Paulo amanhã para uma nova bateria de exames. A imprensa foi avisada com antecedência sobre o exercício matinal de Michel Temer. O presidente disse estar recuperadíssimo da infecção urinária que o deixou de repouso desde o fim do ano. Antes do almoço, Temer sancionou o projeto de lei que prevê o uso de até 15 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para socorrer a Caixa Econômica Federal. A medida vai permitir que o banco reforce o capital para empréstimos habitacionais este ano. Mesmo com a sanção da lei, ainda é necessário que o Tribunal de Contas da União dê seu aval para que o empréstimo seja realizado. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A Caixa teve de interromper várias vezes no ano passado os financiamentos com recursos do Fundo de Garantia por falta de reservas. Houve a liberação no ano passado das contas inativas, que era uma forma de o governo estimular mais o consumo. Estratégia que deu certo, já que ajudou bastante a alavancar um desempenho melhor da economia via consumo. Mas descapitalizou o fundo, que também sofreu perdas com o desemprego elevado, que reduz os depósitos e aumenta os saques. Agora houve essa necessidade de o governo liberar recursos para
para viabilizar a retomada dos financiamentos imobiliários, seguindo regras internacionais definidas pelo Acordo da Basileia, que estabelece um determinado nível de recursos financeiros próprios para que os bancos possam operar com segurança. Isso previne quebras, como tantas que ocorreram no passado, envolvendo grandes bancos que operavam sem lastro financeiro. Só que a liberação terá de ser aprovada agora pelo TCU para que se descarte qualquer estratégia política. Ainda há muito uso dos bancos públicos com esse tipo de interesse. O governo quis impulsionar a economia com a liberação das contas inativas, o que foi positivo. Mas, recentemente, houve uma grande polêmica pelas indicações do próprio governo de que só iria liberar financiamentos para os estados em troca de apoio dos governadores à reforma da Previdência, pressionando as bancadas no Congresso para votarem a favor. Depois veio desmentido, mas foram dadas sim declarações nesse sentido. É o velho toma lá da cá. Vale lembrar que a utilização de recursos dos bancos públicos nas chamadas pedaladas fiscais para encobrir rombos do orçamento foi o que levou ao impeachment da presidente Dilma. A situação agora é outra, mas há limites para a atuação do governo e não se pode admitir qualquer tipo de pressão política usando os recursos que normalmente devem mesmo ser liberados pela Caixa para obras de infraestrutura, por exemplo, desde que haja condições financeiras para isso. Do lado do financiamento imobiliário, a liberação do Fundo de Garantia é importante, tanto para os consumidores, já que é uma das linhas mais baratas, como para o setor imobiliário, que continua ensaiando uma recuperação e depende muito do financiamento imobiliário. Boa noite. Na segunda-feira, dia 8, o governo deve divulgar o calendário de saque do PIS/PASEP para idosos. Com a redução da idade mínima para o saque das cotas, o número de beneficiários subiu para 4,5 milhões. No total, eles vão receber 7 bilhões e 800 milhões de reais. Herdeiros e dependentes de cotistas têm direito ao dinheiro. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento dos recursos do PIS, que corresponde a cerca de 70% dos saques. As contas do PASEP, dos servidores públicos, civis ou militares, são administradas pelo Banco do Brasil e correspondem a 30% do total. Vamos agora às notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, ao vivo, Sidney Sanches, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, fala sobre o futuro da instituição, comandada pela ministra Carmen Lúcia. O São Paulo vive momentos de incerteza e pode perder o atacante Lucas Prato para o River Plate a qualquer momento, né, Celso? Boa noite. Boa noite, Stella. Pode sim, embora a transferência envolva uma negociação, como de praxe, pelo menos esse é o pressuposto, né? O River estaria disposto a pagar até o valor da multa, o que obrigaria o São Paulo a liberar o atleta. Segundo dia de pré-temporada aqui no São Paulo, 2 jogadores continuam ausentes. Conforme me informou há pouco a assessoria de imprensa do Tricolor, o Jonathan Gomes e o Cueva só iniciarão a pré-temporada na semana que vem. Estão resolvendo problemas particulares, deram uma esticadinha nas férias. Mas o assunto que mexe mesmo com o noticiário do São Paulo nas últimas horas é a história do Lucas Prato. O jogador, pelo jeito, se aproxima mesmo de um acerto com o River Plate. Já teria, inclusive, conversado com o Raí e com o Ricardo Rocha sobre a proposta que o River vai encaminhar para o São Paulo, se é que essa proposta já não está sobre a mesa do presidente Leco. O Lucas Prato pretende retornar para a Argentina por uma questão bem particular, bem familiar. Eu apurei que o jogador é separado, tem uma filha de 7 anos que mora na Argentina, ele é muito apegado a ela e essa distância está matando o Lucas Prato. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Amanhã, o portão do CT vai ser aberto para a imprensa, a gente vai poder acompanhar o treinamento, conversar com o coordenador de futebol, o Ricardo Rocha. Ele vai esclarecer sobre Lucas Prato, Hernanes, que talvez tenha de regressar para o futebol chinês já na semana que vem, a possibilidade de contratação do Diego Souza, do Sport, e talvez o retorno do Aloísio Boi Bandido, que teve uma boa passagem por aqui, é muito querido pela torcida do São Paulo, nem tanto pela técnica, mas principalmente pela raça. Já no Corinthians, a quinta-feira foi de apresentação, de reforço, né, Celso? Nada muito empolgante, mas nomes bons para compor o elenco corintiano. Foi apresentado hoje o atacante Júnior Dutra, ex-Avaí, o volante René Júnior, que vestiu a camisa do Bahia no ano passado,
também seria apresentado hoje, mas por questões burocráticas teve a apresentação adiada. O nome mais esperado segue na pauta de negociações. Trata-se do meia Gustavo Scarpa, do Fluminense. O dia foi de apresentação no Corinthians. Júnior Dutra, atacante de 29 anos, que balançou a rede 9 vezes pelo Avaí no último Campeonato Brasileiro e vem ao timão com contrato para os próximos 2 anos. René Júnior também está acertado e até seria apresentado hoje, mas por problemas burocráticos, o volante teve a apresentação adiada. O Corinthians está acertado com mais 2 jogadores. O zagueiro Henrique, que ainda aguarda a rescisão de contrato com o Fluminense, e o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que vem do Bahia. A expectativa da diretoria, inclusive, é de contar com esses 2 atletas para a disputa da Florida Cup na semana que vem. Eu desejo que sim. O Juninho, não vejo assim grandes problemas para isso. E o Henrique, eu preciso de uma resolução quanto ao Fluminense, né? A diretoria ainda segue sonhando com o meia Gustavo Scarpa e com a mais nova prioridade do clube: achar um substituto para o atacante Jô. Nos acostumamos a jogar durante 2017 com um jogador de área, com um jogador de referência. O ideal para entregar ao treinador seria o mais próximo disso. Não sei se conseguiremos. Estamos buscando, estamos trabalhando. Desde o primeiro dia em que demos um sim ao clube japonês para a venda do Jô, estamos trabalhando intensamente, mas o mercado realmente é bem complexo nesse sentido. Bom, Celso, quem seria aí um bom substituto, na sua opinião, do atacante Jô? Tá difícil, tem uma escassez aí de bons. Ele falou que o mercado está complexo, para não falar que está fraco. Tanto que o Fred, veterano, e o Ricardo Oliveira, veterano, são atrações lá em Minas, né? Mas o Gustavo Scarpa, na verdade, é o grande nome que o Corinthians está tentando contratar. Ele briga com o Fluminense, talvez essa briga vá parar na justiça, atraso de salários, 13º e tudo mais. Então é um nome da vez no Corinthians. Sobre os reforços que o Corinthians contratou, o Henrique não foi anunciado ainda, mas deve fechar, para o lugar do Pablo, o Juninho Capixaba do Bahia. São nomes que estão ali perto do que tinha o time principal. Agora, Prato saindo do São Paulo é prejuízo e tanto do ponto de vista técnico. Do ponto de vista financeiro, fantástico para o São Paulo. Você acha que o São Paulo vai liberar? Tem tudo para liberar. No Santos, ficou para amanhã a apresentação do técnico Jair Ventura. O treinador é aguardado com expectativa pelos torcedores e também pelos jogadores santistas. A contratação de Jair foi um dos assuntos comentados pelo veterano meia Renato, jogador que atendeu aos jornalistas na reapresentação do time para a temporada 2018. Nesta quarta-feira, ocorreu a apresentação do elenco do Santos para a avaliação clínica e exames médicos na temporada 2018. Recebendo uma boa notícia. O técnico Jair Ventura e o Botafogo se acertaram em relação à rescisão de contrato. O clube carioca devia salários atrasados do ano passado e o restante da dívida será quitada pelo próprio treinador. Jair Ventura é aguardado em Santos ainda hoje e a apresentação oficial acontece apenas na próxima sexta-feira. Quem conversou com a imprensa foi o volante Renato, que falou sobre a expectativa em relação ao novo treinador e uma temporada até aqui com uma contratação, o Romário, lateral esquerdo, que veio do Ceará. O Jair conhecia muitos meninos lá do Botafogo, então aqui não é diferente, a gente tem jogadores subindo para o profissional com muito talento e a gente espera que o Jair possa extrair o talento deles aí, claro que a gente sem precipitar, mas aqui os garotos já têm essa responsabilidade. O Jair é um cara que conhece bem a base e a gente espera que aquele possa dar certo também. Qual o tamanho das perdas aí, o Ricardo indo para o Galo e o Lucas Lima reforçando um rival aí, o Palmeiras agora? Não, grande porque são 2 jogadores de altíssimo nível, né? O Lucas principalmente, mas aquilo que eu falei, as mudanças acontecem, a gente gostaria de contar com todo mundo, mas a partir do momento que o Santos montar o elenco, a gente vai com esse elenco. Eu já tive aqui uma experiência onde ninguém acreditava e a gente acabou sendo campeão. O Corinthians, o ano passado, não teve tantas contratações assim tão importantes, de muito peso, e foi campeão. Então, acho que no futebol, eu acho que o conjunto conta mais do que a individualidade, mas são 2 grandes jogadores que, com certeza, a gente perde bastante. Sobre isso. Com certeza. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Com você, Gamberini.
A Justiça Federal converteu a prisão temporária do ex-governador José Melo do PROS em preventiva e decretou a prisão da mulher dele, Edilene Gomes Oliveira. O ex-governador é o principal alvo da Operação Maus Caminhos, que investiga supostos desvios de recursos públicos da área da saúde do estado. A participação de José Melo, da mulher dele e de ex-secretários no esquema foi identificada por meio de conversas telefônicas interceptadas entre o irmão do ex-governador, Evandro Melo, e Mohamed Mustafa, médico aposentado, que seria o chefe dos desvios. O ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, foi denunciado pela 20ª vez. Agora, ele é acusado de cobrar propina em trabalhos feitos pela construtora Oriente. A empresa foi responsável por obras emergenciais em várias cidades do estado do Rio. De acordo com o Ministério Público Federal, pelo menos entre 2010 e 2014, por 6 vezes, Sérgio Cabral pediu e recebeu propinas calculadas, em regra, em 1% do valor das contratações realizadas. Os procuradores apreenderam uma planilha com detalhes dos pagamentos. Também foram denunciados executivos da construtora Oriente, o ex-secretário de Obras Hudson Braga e o suposto operador do esquema de corrupção Wagner Jordão. Sérgio Cabral já foi condenado 4 vezes, num total de 87 anos de cadeia. A nova ministra do Trabalho já foi condenada em primeira instância em 2016 a pagar R$60 mil por dívida trabalhista. O ex-motorista de Cristiane Brasil acusa a parlamentar de trabalhar 15 horas por dia sem carteira assinada. Na versão de Fernando Fernandes, ele dirigiu exclusivamente para a parlamentar e para os filhos dela entre 2012 e 2014. Nesse processo, a defesa de Cristiane diz que o motorista exercia trabalho eventual e não era e nunca foi empregado dela. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, o mérito do caso já foi julgado e a parlamentar só pode recorrer ao TST sobre o valor da indenização. No governo, desde o início do mandato de Temer, em maio de 2016, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP, que anunciou hoje que vai deixar a pasta, já foi advertido pela Comissão de Ética Pública da Presidência. Em setembro de 2016, Barros teria aproveitado a agenda oficial para fazer promessas indevidas de liberação de recursos em atos de candidatos a prefeitos em várias cidades paranaenses. E uma outra acusação veio de um delator, dono de uma construtora no Paraná. Eduardo Lopes de Souza afirmou ter negociado com o ministro a compra de cargo no governo do estado em troca de mesada de R$15 mil em 2015, quando ele era deputado. Na Lava Jato, o nome do ministro foi citado nas delações da Odebrecht. Barros nega as acusações. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Em relação a essa troca aí do ministro do Trabalho, há uma diferença entre o Ronaldo Nogueira, que está saindo acusado com um processo, inclusive no Supremo Tribunal Federal, de ter recebido propinas da Odebrecht e da OAS. Quem entra no lugar dele é a deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, indicada pelo PTB, pelo pai, os líderes não participaram. E ela, a diferença dela em relação ao que está saindo, Ronaldo Nogueira, é que ela foi citada nas mesmas delações dos executivos da OAS e da Odebrecht, mas o ministro Fachin, que é o relator, não considerou que havia provas suficientes para incriminá-la. Só que, ao contrário também do ministro Ronaldo Nogueira, que está saindo, ela foi condenada, como você acabou de ouvir, por um crime trabalhista. Ou seja, a ministra do Trabalho, que vai cuidar de 12,5 milhões de desempregados ao longo do ano de 2018, é acusada praticamente de trabalho escravo. Ronaldo Nogueira produziu uma grande repercussão internacional por ter, digamos, relaxado as regras de trabalho escravo na sua gestão. Agora ela vem e é empossada, condenada, sem volta, quer dizer, ela até recorre ao Tribunal Superior do Trabalho, mas apenas na indenização que ela vai ter que pagar ao motorista. O crime, no mérito, já foi julgado e decidido na primeira instância. O governo Temer, então, está inovando. Ele já tem uma ministra dos Direitos Humanos que acusou ser escrava, porque recebia R$30 mil por mês só para trabalhar. Agora tem uma que promove trabalho escravo no Ministério do Trabalho. Em compensação, a família Garotinho
volta à Câmara, enquanto Antony Garotinho faz um retrato falado do seu bastante improvável agressor, que parece mais um ET, seria o caso de chamar aqui o grande cineasta para refilmar o ET a partir do agressor de Garotinho, o irmão dele, que é acusado de ser pedófilo e proxeneta ao mesmo tempo, condenado como Cristiane Brasil. Agora, há 12 anos de cadeia, tendo cumprido 4 meses e saído da prisão graças a um habeas corpus do Supremo, só para variar, ocupa o lugar dela, prometendo uma grande luta a favor das reformas e do governo Temer. Deus se apiade de nós em 2018, meu caro amigo. Me espere que eu volto aqui terça-feira direto ao assunto. Até! O sol finalmente deu as caras aqui na capital. O tempo esquentou e não houve registro de chuva em nenhum ponto da Grande São Paulo. Mas, olha, a partir de amanhã, o paulistano precisa ficar atento, pois as pancadas de chuva voltam a acontecer. Vamos ver mais detalhes da previsão para São Paulo e todo o Brasil com Luciano Magalhães. Áreas de instabilidade voltam a ganhar força e pode chover forte em alguns pontos do país. No mapa é possível ver que nuvens mais carregadas se espalham pelo sudeste e centro-oeste do país. Amanhã são esperados temporais no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Já no Distrito Federal e no centro-norte de Goiás, o dia fica chuvoso. Nas outras áreas em verde do mapa, sol com pancadas de chuva. E o tempo fica ensolarado e seco no sul, no extremo norte do país e também na faixa que vai desde o Ceará até Sergipe. Agora vamos ver a nossa tabela de temperaturas. Olha, em Porto Alegre o calorão continua, máxima de até 36 graus. No Rio, apesar da chuva, faz calor e o ar fica abafado, máxima de 31. Em Belém, pancadas de chuva e máxima de 32. E em Brasília, uma das menores máximas de amanhã por causa da chuva, 24 graus. Vamos agora ver como fica o tempo em São Paulo. Amanhã, a chuva de verão volta ao estado. Apenas a faixa oeste ainda terá tempo firme. No centro-oeste paulista, máxima amanhã de 33 graus em Araçatuba e de 35 em Presidente Prudente. No norte, máxima de 30 graus, tanto em Araraquara como também em Ribeirão Preto. E no litoral paulista, calor de 28 graus e tempo firme para aproveitar a praia. Aqui na capital, o sol e o calor ainda vão predominar, mas voltam as condições para pancadas de chuva. A partir de amanhã, a umidade do ar aumenta novamente e são esperadas pancadas rápidas de chuva que podem ser fortes à tarde e à noite. Tempo abafado com calor de 28 graus na sexta e no sábado. Mas no domingo, o tempo fecha, a chuva volta e a temperatura cai para os 25 graus. Verão por aqui, inverno rigoroso nos Estados Unidos. A onda de frio por lá cancelou voos na costa leste e provocou a morte de pelo menos 17 pessoas. A violenta tempestade de inverno já atingiu 13 estados americanos. Os ventos fortes e a neve intensa avançaram sobre o país, fechando escolas e serviços públicos, além de deixar milhares de pessoas sem energia. A tempestade é o resultado de uma brusca queda da pressão atmosférica, o que os meteorologistas chamam de ciclone-bomba. Além do vento, o fenômeno provoca uma precipitação de neve rápida e a queda repentina da temperatura. O presidente americano Donald Trump ameaça processar o polêmico ex-estrategista, chefe da Casa Branca, Steve Bannon, assessor de Trump até agosto do ano passado. Bannon deu detalhes sobre a campanha do republicano à Casa Branca para um livro que acaba de ser lançado. Entre as declarações de Steve Bannon que mais incomodaram Donald Trump está a de que a reunião entre o filho do presidente americano e uma advogada russa durante a campanha de 2016 foi uma traição. Segundo o ex-assessor, o encontro foi antipatriótico e que alguém deveria avisar o FBI imediatamente. Steve Bannon entrou na equipe de campanha de Trump semanas depois do encontro e diz que somente se inteirou desse encontro depois
depois das eleições. Os advogados de Trump afirmam que Bannon violou um acordo de confidencialidade ao fazer declarações difamatórias sobre o presidente, sua família e suas empresas. De acordo com o jornal Washington Post, a defesa do presidente americano também tentou impedir que o livro fosse publicado, ao enviar uma carta ao autor, Michael Wolff, e para a editora, ameaçando processá-los por difamação. Na África do Sul, o acidente de trem mata 14 pessoas, 268 ficaram feridas. O trem que saiu de Port Elizabeth com destino a Joanesburgo descarrilou e bateu num caminhão antes de pegar fogo. O acidente foi em Kronstadt, a 200 quilômetros de Joanesburgo. De acordo com a companhia ferroviária, o trem tinha 429 passageiros. Muitos deles voltavam das férias de verão. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, estabeleceu o prazo de 10 dias para que os presidentes da República, Michel Temer, e do Congresso, Eunício Oliveira, prestem informações sobre os diretórios provisórios, na ação da Procuradoria-Geral da República, que questiona a emenda do Congresso de outubro de 2017. O texto permite que os partidos definam livremente a duração desses diretórios. Para a PGR, o dispositivo fere a Constituição e tem caráter antidemocrático. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é Sidney Sanches, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos conversar sobre a instituição. Muito obrigado por estar aqui no Jornal da Gazeta. O senhor, como ex-presidente do Tribunal do Supremo, acha que o Supremo está funcionando bem hoje? Está funcionando relativamente bem. Por que relativamente? Porque nada é perfeito neste mundo. Nem o Supremo? Nem o Supremo. Não há nada perfeito neste mundo, né? Então não se pode exigir que o Supremo seja uma máquina perfeita. Mas está muito próximo disso. Eu mesmo me orgulho muito disso. E as críticas que ouço, algumas são procedentes, outras não, mas de um modo geral ele ainda tem uma boa imagem. Quais são as críticas que o senhor julga procedentes ao Supremo? Uma delas é a aceitação da judicialização da política. Ou a politização da justiça. Que nem é a culpa do Supremo. É a culpa de quem procura o Supremo. Porque o Supremo não age ex ofício. Quem procura o Supremo nessas ocasiões é alguém do Legislativo, alguém do Executivo, alguém de algum partido político. Então, e o tema que se leva é político, não é o foro adequado. Agora, quando se invoca uma questão apenas jurídica, aí o Supremo decide a questão jurídica, que às vezes tem repercussão política maior do que a jurídica. Por isso é que se passa a dizer que o Supremo está exorbitando nas suas funções. Talvez houvesse um meio termo para isso. Ficar mais nas questões jurídicas e deixar as questões políticas para serem resolvidas. E também não precisa decidir campeonato de futebol, né, presidente? Bom, isso aí é a lei. Mas... Isso aí é a Constituição que manda julgar isso. Aliás, eu julguei um caso de briga de vizinhos por causa de um porco no Supremo Tribunal Federal. O que não deixa de ser um absurdo, né? Agora, uma das críticas que a gente mais ouve ao Supremo é que o Supremo solta demais. O senhor acredita nessa... O senhor acha que o Supremo... citam nominalmente Gilmar Mendes. O senhor já deve ter visto as piadas em torno de Gilmar Mendes. Já viu, não viu? O senhor, como ex-presidente, está muito reservado, mas deve ter visto. O senhor acha que o Supremo solta demais? Aí acontece o seguinte, pelo que eu ouvi do ministro Gilmar Mendes, nas decisões que proferiu, ele acha que a condução coercitiva só pode ser feita de acordo com a lei, isto é, depois da pessoa ter sido intimada a comparecer e se recusar a comparecer. Não pode ir diretamente à coerção, isto é, eu vou à sua residência e eu conduzo para ser testemunha um depoimento. Você não foi nem intimado para comparecer, não deixa de ser uma violência. Agora, se vai algemado, então...
Mais violenta. É mais violência. Agora, o senhor diria que o Supremo Tribunal Federal é um colegiado de interpretação da lei ou são 11 cabeças e 11 sentenças? São 11 cabeças e 11 sentenças, mas que somadas formam a decisão da Corte. A maioria é que resolve. Eu mesmo, várias vezes, tive que decidir por 6 votos a 5. Eu desempatei. Menos do que está acontecendo atualmente. Mas isso tem a ver muito mais com a formação dos ministros, porque o juiz, no fundo, as decisões do juiz têm a ver com a sua formação filosófica, política, econômica, social e moral. Às vezes até religiosa, dependendo de ter ou não ter religião. De maneira que a somatória é uma somatória de personalidades heterogêneas, de origens as mais diversas, e que isso se explica. E, aliás, isso é bom que aconteça, porque é uma forma de haver uma representação maior da classe jurídica. Como é que o senhor está vendo o julgamento do ex-presidente Lula no dia 24 de janeiro, lá em Porto Alegre, no TRF da 4ª Região? O senhor acha que vai ter uma cascata de recursos e de chamamento de instâncias superiores? Bem, em primeiro lugar, é preciso que o tribunal decida a apelação, que foi interposta pelo ex-presidente. E se o tribunal, se a turma julgadora, a Câmara julgadora, entender que os fatos afirmados pelo juiz de primeira instância realmente estão provados nos autos, confirma a sentença, mantém a condenação. Se entender que o juiz interpretou erroneamente a prova, modifica a decisão. Pode eventualmente absolver, o que é improvável, pelo que li da sentença, que está muito bem fundamentada, mas pode alterar a pena, por exemplo, e pode até haver voto vencido. Se houver voto vencido, cabe embargos infringentes. Se for 2-1, por exemplo. Só pode ser 2-1. Se for unânime, cabe ainda recurso extraordinário para o Supremo sobre matéria constitucional e recurso especial para o STJ sobre matéria infraconstitucional. Presidente. Agora, os dois recursos não têm efeito suspensivo. Ou seja, mesmo com os recursos, Lula não poderá ser candidato se for condenado. Isso. Agora, pode acontecer dele conseguir uma medida cautelar no Supremo para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário ou no STJ para dar efeito suspensivo ao recurso especial. Tá bem. Eu agradeço muito a sua participação no Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a você. Estela. Foi inaugurada hoje aqui em São Paulo o Play Center Family, uma nova versão do parque que funcionou por quase 40 anos na Marginal Tietê e marcou gerações até fechar em 2012. Já tinha passado da hora marcada para a abertura dos portões, mas lá dentro muita coisa ainda precisava dos últimos ajustes. A demora deixou o Nicolas ainda mais ansioso. Porque tem vários brinquedos legais aqui. Já foi o antigo Play Center. E agora a ansiedade dele é a nossa também, né? E eles não eram os únicos que vieram para a reabertura do parque, que agora se chama Play Center Family. Eu vou nesse parque aqui, ele é super legal, eu adorei. Finalmente, às 6 da tarde, o público foi liberado para entrar. Diferente do que ocorria no antigo Play Center, não foi preciso comprar ingressos. As atrações são acessadas por um cartão recarregável e custam de 90 centavos a R$20. E esta não é a única diferença. O parque fica em um espaço fechado com capacidade para receber 5.000 pessoas por dia. Tem atrações novas que não existiam, como um complexo com 8 paredes de escalada. Do antigo ficaram as lembranças pintadas nas paredes. O Play Center funcionou por 40 anos na Marginal Tietê e marcou a infância de muita gente. O parque encerrou as atividades em 2012 e desde então havia uma expectativa pela prometida reinauguração. Mas o diretor do grupo diz que a nova atração não vai substituir a antiga.
Aqui é como se fosse uma área infantil que poderia estar dentro do parque tradicional que estava na Marginal. Existe o projeto de trazer o Play Center de novo, mas ainda a gente está numa fase ainda embrionária. Estamos ainda correndo atrás do espaço correto. Não tem um caminho bastante grande ainda para a gente ter o Play Center de volta. Algumas das atrações são as mesmas. Quem não se lembra do barco Viking lá do Play Center? Esse aqui é um pouco menor, mas não decepciona. Ele vai a 13 metros de altura dentro de um shopping. E há outras versões menores e ainda assim bem radicais, como a torre de 14 metros de queda livre. A original despencava 57 metros. E tem carrossel e o disputado carrinho de bate-bate. Daqui foi a minha infância, estava aqui. Eu presenciei o fechamento do parque e hoje presenciando a abertura novamente desse parque. Eu estou emocionado aqui dentro. Uma poetisa da periferia de São Paulo lançou um clipe inspirado na coragem e nas lutas diárias das mulheres negras por mais espaço e mais poder de decisão na sociedade. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas no ano passado pelo Jornal da Gazeta. A escrita veio como uma forma de desabafar e não adoecer. Assistente social de 34 anos, Débora demorou para se identificar com a literatura. Foi através da Associação Cultural Literatura do Brasil que ela se aproximou dos saraus. Lá, Débora conseguiu ter referências do universo literário mais próximas da sua realidade. Quando eu venho para essa literatura periférica, eu encontro mulheres buscando esse espaço de fala dentro da literatura e pautando a questão feminina. E a partir daí um mundo novo se abriu para mim, que eu pude ver a periferia de uma forma diferente, ver as pessoas que moram na periferia com um potencial de transformação que eu não via antes e comecei a mudar a mim mesma também, porque antes eu não aceitava o meu lugar de moradia, eu não aceitava a minha história enquanto uma mulher negra. Ter essas referências positivas fez com que eu mudasse a minha forma de ser e de estar no mundo também. A poetisa começou a escrever sobre o cotidiano e questões sociais. Indiferença silenciosa, eficiente, dia a dia mata a nossa gente, que teima em ser gente, mas é apenas paisagem. Depois, as questões raciais e feministas passaram a dominar suas poesias, até chegar na criação do poema Pretas Panteras. Respeite a minha escrita, respeite a minha cor, respeite o meu cabelo, respeite a minha dor, respeite a minha história, respeite meu passado, respeite o meu sexo, não sou mulher de aço. Bairro da Brasilândia, extremo norte da capital. Mais de 200 mil pessoas vivem nesse lugar cheio de contrastes e com uma cultura efervescente. Foi aqui o cenário escolhido para transformar o poema Pretas Panteras em música, com a gravação de um clipe. Junto com as pretas panteras vou desbravar a selva, sem essa de caçador, aqui bateu cê leva. Junto com as pretas panteras vou desbravar a selva, sem essa de caçador, aqui bateu cê leva. Junto com as pretas panteras vou desbravar a selva. O poema, escrito em 2015, foi inspirado no movimento norte-americano Panteras Negras, criado em 1966 para lutar pelos direitos da população negra. As pretas panteras, elas são as mulheres da atualidade, mulheres negras que estão entendendo a sua importância social, são mulheres que saem todos os dias para batalhar, que estão buscando colocação na sociedade, esse movimento de levante, de reação. A gente precisa reagir politicamente às opressões. Hoje a gente está numa situação que a gente considera mais pacífica, mas eu acredito que não, porque o racismo no Brasil ele é muito velado. Débora ainda faz um trabalho itinerante chamado Sarau das Pretas, que promove a arte protagonizada por mulheres negras. Então o que eu desejo? Práticas não antirracistas, práticas antimachistas e que a gente realmente fortaleça os espaços de fala para que nós tenhamos a chance. A gente quer ter chance de viver, do bem viver, de viver numa sociedade não violenta, de ter possibilidades iguais na sociedade de um modo geral. Junto com as pretas panteras vou desbravar a selva, sem essa de caçador, aqui bateu cê leva. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Os
preparativos para a Rússia, a chave da seleção brasileira e os times que ficaram de fora. Neste domingo, 9 da noite, no Mesa Redonda Especial de Olho no Mundial.